Bom, e o externo, então, né? O que é o recrutamento externo? Obviamente, o recrutamento externo é aquele que a gente vai no mercado, né? A gente vai para fora da organização buscar pessoas para trabalhar com a gente. A gente pode fazer isso de várias formas. Pode fazer isso com headhunters, com empresas de consultoria, pode fazer isso através de um processo conduzido pela própria organização, né? Mas tudo isso pode acontecer e tudo isso acontece com o público externo, né? Então a gente vai buscar pessoas no mercado para suprir essa nossa necessidade organizacional. E aí, quais são os prós de buscar pessoas, né, no mercado? Então, obviamente, a gente vai trazer novos olhares, novas perspectivas, né, novas experiências. Se eu preciso fazer uma mudança, uma ruptura, normalmente eu vou trazer alguém do mercado. Por quê? Porque essa pessoa não vem com vínculos, não vem com histórico de organização. Para quem já passou pela experiência de estar numa organização que num determinado momento passa por um processo de reestruturação, vê que é muito comum que vai chegar um executivo, uma executiva, uma empresa, e ela vai trocar toda a liderança, mas toda, né, do CEO a nível de gerência, às vezes, troca todo mundo. Por quê? Porque eu preciso fazer uma mudança muito rápida, eu preciso provocar ali uma ruptura que quem está dentro da organização muitas vezes não consegue fazer, seja pelo vínculo, seja pelas crenças, seja pela falta de experiência nesse processo de turnaround. Então, essa necessidade de mudança, ruptura, ela favorece o recrutamento externo, né? O recrutamento externo, ele também fortalece o teu banco de talentos. Né? É como você consegue trazer mais pessoas para próximo da tua organização e com isso gerar um pool de talentos ali, gerar um grupo de pessoas que de médio a longo prazo podem te suprir com relação às tuas necessidades de capital humano. Tá? Você só consegue fazer isso através do recrutamento externo. A diversidade, você consegue trazer pessoas diversas. E aqui diversidade em toda a sua, com todas as suas caracterizações, por assim dizer, seja diversidade de gênero, de raça, de idade, né, não de países, enfim, não importa, aqui diverso, plural mesmo. Se eu quero mudar a minha organização sob a ótica da diversidade e inclusão, eu vou precisar olhar para o mercado, né? Não vou conseguir fazer isso só com recrutamento interno, eu vou ter que ir para o externo. Tá? E, por final, esse é bastante conhecido, óbvio, o relacionamento com o mercado. Então, se eu quero me manter atualizado, né, com o mercado, com o que tem de vanguarda, muitas vezes com novas abordagens, estar em contato com o mercado é muito importante. Quando a gente fica olhando muito para dentro da organização, muitas vezes a gente perde esse time, essa perspectiva, né, de se relacionar com o mercado, de entender mudanças que, por N motivos, às vezes não estão acontecendo de forma interna na nossa organização, mas que já estão no ambiente externo, e quando elas pressionarem o ambiente interno, talvez as minhas pessoas não consigam agir com a velocidade, com a rapidez e com a assertividade que precisam. Então, se relacionar com o mercado é fundamental, e a gente faz isso no recrutamento externo. Né? Desvantagens desse recrutamento externo. Ele, via de regra, ele tem um custo maior e um tempo maior também, né, para a gente fazer. Por que o custo? Porque muitas vezes você vai, né, além do teu
da tua equipe interna, você vai ter que contratar outras consultorias, outros recrutadores, headhunters, para montar aqui o teu pool de talentos para esse processo. Se você só faz ele, né, ou se você privilegia ele demais frente ao recrutamento interno, ele pode sim desmotivar os teus colaboradores, porque eles falam, bom, tudo bem, eu estou aqui, mas eu não tenho outra oportunidade, eu não tenho outra perspectiva de carreira dentro da minha organização. Né? Sempre que aparece, abre uma vaga nova, a empresa traz alguém do mercado. Né? E isso desmotiva as pessoas que chegam lá. Empresas que fazem muito isso, é muito engraçado, enfim, mas é recorrente, é um discurso que a gente ouve muito, porque a pessoa que chega de fora, normalmente ela entra muito empolgada, ela vem com muito gás, ela vem muito animada, e aí depois de um tempo, quando ela começa a conversar com as pessoas falam, relaxa, baixa a bola, não é aqui assim, aqui não é assim, você entrou todo motivado, tal, beleza, mas você vai ver com o passar do tempo que as coisas aqui são mais devagar, tudo aquilo que disseram, né, venderam todo um discurso, mas na prática aqui é o outro. Então, tudo isso traz um conflito, né, e o risco de adaptação cultural. Um processo seletivo, mesmo com as tecnologias mais avançadas hoje, mesmo usando as melhores práticas de recrutamento e seleção, ele tem sim uma dose de incerteza. Né? Numa escala de 0 a 100, o máximo que a gente consegue chegar hoje, segundo o estudo, um meta-estudo global chamado Régua de Smith, né? Um dos principais estudos na área de recrutamento e seleção, esse estudo mostra que a gente vai chegar num percentual ali máximo de 65%. Ou seja, existe 35% de chance de, num processo seletivo, eu errar. Né? Não é uma ciência exata como a matemática, enfim, existe ali componentes que eu não consigo prever, que eu não consigo antecipar, né? Que eu não consigo caracterizar com absoluta certeza. Então, existe um risco, e esse risco ele é um pouco maior no externo, porque eu desconheço, né, aquela pessoa, por mais que eu utilize assessments, por mais que eu utilize ferramentas de inteligência de ponta, ainda assim eu tenho um risco aqui um pouco maior.